Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um programa com a palavra ao vivo, desde aqui da TV Evangelizar, com sede aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Nesta terça-feira, com grande alegria, terça-feira dedicado a Jesus das Santas Chagas, queremos colocar a nossa vida, queremos colocar o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos nas chagas redentoras de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que vai dizer o profeta Isaías no capítulo 53 e depois vai retomar São Pedro na sua primeira carta. Por suas chagas nós fomos curados. Então eu te convido já nesta manhã, iniciando esta terça-feira, colocar nas chagas de Jesus a sua vida. Colocar nas chagas de Jesus as suas enfermidades. Você que me acompanha, que não esteja bem de saúde, quem sabe você está aí num hospital acompanhando alguém, ou você mesmo seja doente, ou esteja doente em casa, ou com algum tipo de problema de saúde, coloque tudo isso diante de Jesus as Santas Chagas. Sejam problemas físicos, biológicos da nossa saúde, ou sejam problemas psicológicos também. Queremos colocar e pedir as bênçãos de Jesus às Santas Chagas. E pedir que esta promessa que ele fez e que é profetizada por Isaías, que por suas chagas nós fomos curados, que a cura aconteça no nosso coração, que a cura aconteça na nossa vida, porque para Deus não há nada impossível. E nós estamos diante do médico dos médicos, que é o próprio Jesus. Aqui uma representação, uma imagem que representa Jesus às Santas Chagas. E nós queremos então colocar a nossa vida, colocar a nossa família, as nossas intenções também diante de Jesus às Santas Chagas. E iniciando o nosso programa com a palavra, vamos juntos rezar para Jesus das Santas Chagas. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E o nosso tema de hoje é ser amorosos como Jesus. E nós vamos meditar a leitura que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 12 ao 13. 1 Tessalonicenses 3, do 12 ao 13. É uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Ela é mais antiga que os próprios evangelhos e foi escrita por São Paulo, apóstolo. Ser amoroso como Jesus. Quando nós olhamos para a imagem de Jesus das Santas Chagas, nós vemos essas chagas gloriosas de Jesus. E essas chagas gloriosas de Jesus nos mostram o preço da nossa salvação. O preço que ele pagou pela nossa salvação, que foi o preço de uma entrega total. Não é que Deus pediu um pagamento para o seu Filho Jesus. Que Deus horrível seria esse? Não é isso. Mas ele se entregou totalmente. Por isso, quando a gente fala que Cristo pagou os nossos pecados, em outras palavras, nós estamos dizendo, ele se entregou por amor a cada um de nós. E quando nós olhamos para as suas chagas, nós vemos também o seu sofrimento redentor. Mas mais do que isso, nós vemos também a sua entrega e nós vemos o seu amor por cada um de nós. Somente um Deus
capaz de amar a humanidade, e aí amar a humanidade não é só amar os dons e as virtudes que a humanidade tem, é amar em tudo. Você sabe que quando você ama o todo da pessoa. Não tem como você só amar as qualidades e as coisas boas de uma pessoa. Quando você ama, se supõe que você acolhe aquela pessoa como ela é. E assim o Cristo fez. O Cristo é amoroso, o Cristo é misericordioso, aí o amor, a misericórdia, o ágape e o hesed, que eles vão juntos, não é? Ágape, que é um amor total, de doação, e o hesed, esse amor de misericórdia, vai junto. E o Cristo, então, ele vai nos ensinando com o seu exemplo, com a sua vida e com a sua maneira de ser, como nós devemos ser também, amorosos. E é um tema muito necessário nos dias de hoje nós falarmos do amor, porque muitas vezes nós confundimos as coisas, nós achamos que amor é um simples sentimento, é um simples desejo, e isso não é amor. Um simples sentimento, um simples desejo pode ser uma paixão, que vai passar com o tempo. As paixões passam, ela não permanece. O amor é mais do que isso. O amor é uma decisão, o amor é uma entrega. E é isso que o Cristo fez, e é isso que Cristo nos ensina. E quando nós olhamos para a imagem do crucificado com os seus braços abertos, quando nós olhamos para a imagem de Jesus das Santas Chagas, mostrando as suas chagas, nós vemos então essa entrega amorosa do Cristo, uma entrega amorosa por cada um de nós. E esse amor permanecerá por toda a eternidade, porque suas chagas permanecerão por toda a eternidade. Vamos então escutar o que nos fala a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 ao 13. Que o Senhor vos faça crescer no amor mútuo para com todos os homens, como é o nosso amor para convosco. Que Ele confirme os vossos corações e os torne irrepreensíveis e santos na presença de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que o Senhor vos faça crescer no amor mútuo para com todos. É isso então que nós meditamos, crescer no amor. Se supõe que já temos amor dentro de nós, como cristãos. Lembrem o que Jesus fala na quinta-feira santa, antes da sua entrega total na cruz. Vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Mas não amai-vos uns aos outros como amou Moisés, como amou Abraão, como amou a Virgem Maria. Não. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E depois Jesus vai mostrar as últimas consequências do amor, quando ele se entrega na cruz. Se supõe que nós cristãos devemos trazer o amor dentro de nós. E aí nós podemos entrar na teologia batismal, que vai nos conferir, com a graça do batismo, as virtudes teologais, que são 3 virtudes. Vamos recordar essas 3 virtudes que nos são dadas no batismo. Todo batizado tem essas virtudes. A virtude da fé, a virtude da esperança, nós estamos aí no ano santo, no ano da esperança, e a virtude da caridade, da caritas, que se nós vamos traduzir caritas do latim ao pé da letra, a virtude do amor. Nós temos isso dentro do nosso coração. Agora, as virtudes elas vão crescendo à medida que nós vamos exercitando essas virtudes. É a mesma coisa que você quer ter músculos, você quer perder a barriga, você quer fazer o que você precisa fazer exercício. Você precisa se exercitar para adquirir isso que você quer fisicamente. As virtudes, você precisa exercitá-las espiritualmente para poder aumentar assim e colocar as virtudes em marcha na sua vida. Do contrário, fica difícil. Do contrário, fica complicado você conseguir adquirir essas virtudes. E uma das virtudes, então, que nós temos é a virtude do amor. Por quê? Porque nós cristãos sabemos que nós somos salvos pelo amor. E não existe outro caminho de salvação que não seja o caminho do amor, que é o próprio Jesus e que foi revelado por Jesus. Uma pessoa rancorosa que odeia todo mundo, dificilmente ela vai ser salva, porque ela não entrou na dinâmica do amor. E nós todos somos chamados a entrar nessa dinâmica do amor, que não é um simples sentimento. Porque se nós nos deixamos levar pelos sentimentos, é claro que a gente não vai amar os nossos inimigos. É claro que a gente não vai conseguir amar
aquele que nos fez dano, aquele que nos fez mal. Porque nós somos impulsionados pelo sentimento. E como animais racionais, os sentimentos vão de acordo com o que nós recebemos. Cristo nos pede que a gente possa transcender esses sentimentos. E o amor, mais do que um simples sentimento, o amor é o quê? O amor é uma decisão. Eu tomo a decisão de amar. Eu tomo a decisão de fazer o bem. Eu tomo a decisão, como vai dizer São Paulo, de crescer no amor para com todos, sem distinção. Se nós fazemos isso, então nós estamos sendo amorosos como Jesus. Do contrário, não vai ter sentido a nossa espiritualidade cristã. Nós vamos para um rápido intervalo, fique aqui comigo. Antes tem um recado especial para você. Você que está aqui acompanhando, você sabia que o açúcar inflama o seu corpo e que essa barriga dura e inchada pode ser o sinal de resistência à insulina? Cuidado, hein? A diabetes é uma doença muito perigosa, ela é perigosa mesmo para a nossa saúde, então não deixe que ela controle você. Sabe aquelas dores nas mãos, nos pés, os formigamentos, aquela sensação de gelo e dormência que deixam os dedos roxos? Com o Glicotrate, isso vai embora. A falta de ânimo, a sonolência, acordar várias vezes na madrugada, o medo de perder a visão ou de ter as feridas que não cicatrizam, tudo isso deixa de fazer parte da sua vida quando você controla o açúcar no sangue. Basta dar um passo certo para viver mais e melhor. O Glicotrate ele vai nivelar a glicemia, regular a insulina, o hormônio indispensável para a nossa qualidade de vida e combate as inflamações causadas pelo excesso de açúcar que incham o corpo. E tem mais, hein? Hoje você emagrece com a ajuda do Glicotrate e ainda leva de presente um kit completo de emagrecimento. É grátis. Além disso, ainda vou mandar de presente para você essa linda caixa de som, a MFM, que pode ser sua, mas são poucas unidades para você que ligar agora. E se você é aposentado ou pensionista, conte para nós e ganhe ainda mais presentes. Tem 70% de desconto para todo mundo que ligar agora. É desconto de laboratório. 0800 555 5123. Anota aí e liga agora. 0800 555 5123. É preço de custo, entrega rápida, você vai receber em casa ainda hoje. Então não perca tempo e peça agora mesmo o seu Glicotrate, a cápsula inimiga do açúcar. Atenção campistas de todo o Brasil. Dias 29, 30 e 31 de agosto, aqui em Curitiba, vai acontecer mais um Vem Pra Tenda Brasil, o Encontro Nacional dos Campistas. Faça a sua inscrição. Você vai se surpreender com aquilo que Deus preparou para todos nós. Nós esperamos por você. No Paraná, planejamento, trabalho e cuidado refletem grandes resultados. Passamos de quinta para a quarta maior economia do país, onde quem empreende se vê pagando menos impostos. O reflexo disso, recordes de geração de emprego. Um dos estados que mais investem em segurança e grandes obras de infraestrutura. Paraná, espelho para o Brasil, orgulho da gente. Governo do estado, terra de gente que trabalha e cuida. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você.
Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Dia 23, 11 da noite, você e sua família vão assistir uma grande produção do cinema internacional. Padre Pio, não deixe de assistir. TV Evangelizar, levando o melhor do conteúdo católico para a sua casa. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta terça-feira, ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha aí desde a TV Evangelizar, que chega a tantos municípios, que chega a tantos corações, a tantas pessoas. Terça-feira dedicado a Jesus das Santas Chagas. Iniciávamos o programa pedindo que Jesus das Santas Chagas nos toque com as suas chagas gloriosas e amorosas. E o tema que nós estamos meditando nesta manhã é ser amorosos como Jesus. Não podemos ser amorosos como qualquer pessoa, devemos ser amorosos como Jesus, porque foi o que ele nos pediu. Lembrem que no seu testamento, a ordem testamentária de Jesus foi: amai-vos uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento. Esse novo mandamento, se nós formos olhar no livro de Levítico, já havia amar o teu próximo. Só que no livro de Levítico, o próximo se limitava a quem? Ao da mesma raça e ao da mesma crença. Então o judeu deveria amar quem era judeu e amar também porque ele acreditava na mesma coisa e porque ele era da mesma raça. Jesus reforma esse mandamento, por isso ele vai falar um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, ou seja, Jesus universaliza o mandamento do amor. O mandamento do amor, ele não está preso a uma raça, e o mandamento do amor não está preso a uma religião. Eu amo porque são todos da mesma raça, ou eu amo porque são todos católicos e acabou e os outros que se danem. Não. Jesus universaliza esse mandamento, dizendo que nós devemos amar a todos, sem distinção. Não importa se é alto, se é baixo, se é magro, se é moreno, se é azul, se é branco, se é, sei lá, não importa. Nós somos chamados a amar todos sem distinção. E o nosso modelo de amor é uma pessoa, não é um conceito. O nosso modelo de amor é o próprio Jesus. Porque em tudo que Jesus fez e em tudo que Jesus ensinou, ele mostra e ele revela o rosto de Deus Pai. E provavelmente você já me escutou falando aqui nos programas Com a Palavra e vai escutar várias vezes eu falando, porque essa é uma verdade que tem que estar inculcada na nossa cabeça, é uma verdade fundamental. Tudo que Jesus fez e ensinou é revelação de Deus. Se você quer conhecer o Deus cristão, porque hoje em dia se pregam muitos deuses por aí. Às vezes o Deus que se prega por aí é muito mais semelhante a Zeus do que o próprio Pai de Jesus. Se você quer conhecer o Deus de Jesus, você precisa olhar para aquilo que Jesus fez e para aquilo que Jesus ensinou. Aí está o rosto de Deus. Esse Deus que acolhe, esse Deus que perdoa, esse Deus que ama. Esse é o Deus revelado por Jesus. O Deus que deseja ter uma relação íntima com os seus filhos. O Deus que deseja estar junto com os seus filhos. Por isso ele é o Emanuel, por isso ele é o Deus conosco.
Agora, essas pregações que por aí andam, de um Deus tremendo, de um Deus que solta raios, de um Deus que fulmina, de um Deus que não sei o quê, esse não é o Deus de Jesus. É qualquer outro, menos o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é gente como nós, que não se escandaliza daquilo que nós fazemos, que sempre nos dá uma nova oportunidade, mas que pede insistentemente que a gente se exercite no amor. E por isso que nós temos como modelo de amor o próprio Jesus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos, mas como Jesus amou? Se entregando, se colocando ao serviço dos demais. Esse é o amor de Jesus. E nós estamos aí no ano vocacional. No ano não, perdão, nós estamos no ano da esperança. Nós estamos no mês vocacional. O mês vocacional, toda vocação, que é um chamado para, vocare, um chamado para, ou seja, que sai de mim, não é? Para fazer algo. Todo o chamado, toda a vocação deve levar a pessoa necessariamente ao serviço, como você já deve ter escutado que eu falei aqui, mas também deve levar a pessoa necessariamente ao amor, a ser capaz de amar. Como vai dizer aqui Paulo aos Tessalonicenses, que o Senhor vos faça crescer no amor. Toda vocação deve fazer com que a pessoa se exercite e cresça no amor. Um pai, uma mãe, um casal, quando se une em matrimônio, a sua vocação matrimonial deve fazer com que eles se exercitem e cresçam no amor, amando seus filhos, amando-se uns aos outros. A vocação, a vida sacerdotal, deve fazer com que o sacerdote, deve depois também fazer a vocação, a vida religiosa, deve fazer com que o sacerdote, deve fazer com que o religioso e a religiosa se exercite e cresça cada vez mais no amor. Então veja que toda a vida cristã ela está permeada desta palavra, e eu volto a insistir, que não é um sentimento. O amor pode começar como um sentimento, e é bom quando você ama com sentimentos, mas não se limita a isso. O amor transcende. O amor é uma doação. Eu me dou. O amor é empatia. Eu me coloco no lugar do outro. Eu ajudo o outro. Por isso que nós falamos que nós devemos ser amorosos como Jesus. Não amorosos como Moisés, com todo o mérito que tenha tido Moisés, não amorosos como o profeta Elias, não amorosos com todo o mérito que tem a Virgem Maria, como a Virgem Maria. Devemos ser amorosos não como São José, com todo o mérito que tem São José. Devemos ser amorosos como Jesus. Porque todos os demais olharam para Jesus como modelo. A Virgem Maria olha para o seu filho como modelo de amor. E todos nós somos chamados então a olhar para Jesus como esse modelo de amor, que quebra os nossos egoísmos, que nos ajuda a viver dentro desta dinâmica. Porque Deus ama amando. E não existe um Deus que não seja amor, a essência de Deus. E é isso que nós vemos, a essência de Deus em todas as Sagradas Escrituras é o amor puro. É o Deus que ama, e é um amor sem medida. Porque a medida do amor é sempre amar-se sem medida, é se doar cada vez mais. E Deus está se doando desde o livro lá do Gênesis. Nós vemos a doação de Deus. E depois nós vemos o cume da doação de Deus, que vai ser enviar o seu próprio Filho. O cume da doação de Deus, quando Deus se deixa ferir pelos seres humanos na cruz. Vejam que toda as Sagradas Escrituras é uma narração do amor de Deus para com a humanidade. Agora, se eu digo que eu sou seguidor de Jesus, seguidora de Jesus, eu então necessariamente também faço aquilo, porque o seguidor faz o que faz o mestre. E o que fez o mestre? Condenou e apontou o dedo? Não, ele amou, ele acolheu, ele foi misericordioso. Você quer saber se você realmente foi tocado por Jesus das Santas Chagas? Significa que cresceu o teu amor. Eu quero que Jesus das Santas Chagas me toque, eu quero que Jesus das Santas Chagas me transforme. Então significa que o teu amor, que o teu coração se estendeu mais. Porque essa é a ação de Deus na nossa vida. É claro que nós pedimos que Jesus das Santas Chagas toque, cure os nossos corações, as nossas enfermidades, tudo isso. Agora, sem dúvida nenhuma, o desejo também de Jesus é que o nosso coração seja amoroso. Que nós sejamos pessoas amorosas como Ele foi. Na entrega, na acolhida, no diálogo.
em saber respeitar também o diferente que se apresenta na nossa vida. E esse amor amoroso, e nós somos chamados a ser pessoas amorosas também. E você conhece pessoas amorosas, todos nós conhecemos pessoas que foram amorosas. Essas pessoas fazem uma diferença enorme dentro da sociedade. Essas pessoas fazem uma diferença enorme nas nossas vidas. Pode ser que você nem tenha tido tanto contato com uma pessoa que foi amorosa, mas o fato de ter um pouco de contato e dizer, não, essa pessoa tem algo de diferente. E algo de diferente nela aqui é porque ela é amorosa. Ou seja, o amor vai transformando os nossos corações. O amor vai moldando os nossos corações. Mas para que o amor faça isso, a gente precisa dar espaço. E renunciar às coisas que nos distanciam do amor. As coisas que nos distanciam de Deus. As coisas que nos distanciam da sua mensagem salvadora. Queremos ser amorosos neste mundo tão cheio de rancor, tão cheio de ódio, tão cheio de guerras. Nós cristãos somos chamados a fazer o diferencial, mas fazer o diferencial como Jesus fez, através do amor. Por isso, terminando já o nosso programa, já vamos para a conclusão, olhando para a imagem de Jesus das Santas Chagas, queremos pedir a graça e o dom do amor, o dom de saber amar, o dom de sermos pessoas amáveis, como Cristo foi. Esse é o maior mandamento. Se nós somos amorosos, nós somos realmente discípulos e discípulas de Jesus. Senhor, eu quero te pedir o dom do amor. Eu não quero odiar as pessoas, nem julgar, nem jogar pedras. Eu não quero ser o acusador. Eu não quero ser hipócrita em apontar os erros dos outros, como se eu não tivesse erros. Eu quero ser capaz de amar. Um amor que vê o essencial e não as aparências. Um amor que acolhe e cuida. Eu quero ter um olhar de esperança para que o meu olhar seja capaz de enxergar um mundo novo e de enxergar esse mundo, ajudar o meu irmão a construir uma nova história. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por me perdoares e por me ensinares a perdoar os meus irmãos. E obrigado, Senhor, por ouvires esta oração. E que Jesus das Santas Chagas te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E peça, durante esse dia, meu irmão, a graça do amor, a graça de exercitar o teu coração no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E não esqueça que amar a Deus para nós cristãos necessariamente passa pelos nossos irmãos. Que Jesus das Santas Chagas abençoe você, abençoe toda a sua família. Fica agora com o programa Bom Dia Evangelizar.